Isso sem falarmos da importância desta área para a manutenção da biodiversidade, como para a preservação dos bagres e outros peixes. O primeiro impacto é uma grande perda de biodiversidade, né? Porque não se tem estudos diretamente ligados a essa parte de diversidade, inclusive taxonômico também, né? Porque se prevê encontrar ainda mais ou menos umas 700 espécies de peixes, só nessa região. Quanto à migração, se fala muito em prejudicar espécies de interesse comercial. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de populações, a gente tem que compreender toda uma dinâmica. Então existem espécies que não apresentam interesse comercial, mas que estão intimamente ligadas a todo o comportamento de uma comunidade íctica ou comunidade de peixe. A gente deve compreender, entender que existem espécies diminutas, como piabas e lambaris, que são importantíssimas para a manutenção das comunidades de interesse comercial, como é o caso da piramutaba e da dourada. Mexer no Madeira significa mexer na economia de quem depende dele diretamente, a população ribeirinha, e nós que indiretamente, por estarmos morando na cidade, também dependemos. Então, é importante que a gente tenha isso bem claro. A economia de várzea, ela sustenta as famílias da beira do rio e sustenta as famílias da periferia de Porto Velho. O governo e os empreendedores tratam as etapas de licenciamento do empreendimento como uma mera formalidade a ser cumprida antes do início das obras. Não houve diálogo com as comunidades, exceto em reuniões fechadas, previamente agendadas e controladas por eles. Nós estamos numa situação tanto quanto delicada. Como eu falei para o colega aqui, nós estamos representando Furna, mas não temos autorização da empresa para deixar fazer filmagem. Aí eu liguei para lá para consultar e disseram que não. Por que o motivo de não haver essa filmagem? É porque não. Furna não quer que haja filmagem. Por que a empresa está fazendo isso por debaixo dos panos, então? Não é por debaixo dos panos. Porque a comunidade precisa saber o que ela fez, as reivindicações que ela está fazendo, né? Ela precisa documentar o trabalho que ela está fazendo, as reivindicações que a comunidade está fazendo junto a Furnas, certo? Porque não é bom, a empresa chega aqui, Furnas chega aqui, faz a filmagem dela, leva o documento para lá, ela tem o documento. Nós, a comunidade aqui, fica vendo a não sabe o que foi que aconteceu, só Furnas que sabe. Eles não querem discutir o modelo de construção de barragem, a hidrelétrica do Madeira. Eles querem discutir propostas que, na verdade, já são formuladas propostas. Não é a comunidade que participa das propostas. Para uma obra tão complexa, apenas 4 audiências públicas foram programadas, sendo somente uma na cidade de Porto Velho, apesar das inúmeras solicitações de mais audiências feitas pela comunidade do município. Mesmo as audiências programadas não esclareciam a população a respeito do projeto e dos seus impactos. Porque para mim não está claro. O discurso que vem atender o desenvolvimento de Rondônia não está claro. Eu estou colocando isso como professor da universidade, porque na minha universidade, que está aí o nome, nós não discutimos. Se na universidade não se discutiu, eu quero saber se na associação de moradores se discutiu nas entidades de classes. Eu quero saber disso, mas estou sabendo também que há um interesse de manipulação das pessoas para virem para cá concordar. Não vamos concordar, vamos debater e a partir do debate a gente pode chegar a um objetivo. Essa é a questão que eu coloco. Obrigado. Então a questão se coloca em 2 pontos. Primeiro, em que medida está o IBAMA capacitado na apreciação desse licenciamento, assegurar que seja dado continuidade ao nosso desenvolvimento sustentável, evitando essas pressões ilegítimas. Segundo, em que medida o governo federal está disposto e vai desenvolver em nossa região programas específicos para o desenvolvimento sustentável e sua responsabilidade. Os técnicos utilizavam uma linguagem que não era entendida pelos moradores, principalmente das comunidades ribeirinhas, as mais afetadas. Falo muita coisa, mas
nada de interesse pra gente. No meu ponto de vista. Nada de interesse pra gente, porque fala uma coisa, a gente não entende mais ou menos, uns entendem mais ou menos, outros não entendem nada. Quando a gente faz uma pergunta para eles, realmente uma coisa da nossa linguagem que a gente vai entender, eles não é com eles, é com outra pessoa. Então a gente fica até perdido, fica praticamente só escutando eles falarem. Eles falam o que querem, tá bom, valeu, obrigado, dá uma comidinha para um, comidinha para outro e vai embora. Apesar de aparecerem de vez em quando e fazer algumas reuniões nas comunidades ribeirinhas, a linguagem nunca foi acessível e nunca houve entendimento e garantias concretas a estas populações. Nós queremos o que é nosso de direito, entendeu? Nós não temos nenhum documento assinado por ninguém que nos assegure de que nós vamos ter o que nós temos aqui. As empresas empreendedoras que estão aqui não podem fazer nenhum compromisso com vocês no papel, até porque eles são concorrentes. Mas agora eu te pergunto, cadê as autoridades que podem fazer compromisso com vocês? Por que eles não estão aqui? Será por quê? Vocês pensam por quê? Porque eu tenho a minha opinião formada e não tem que ser a opinião de vocês. Mas eu acredito que o INCRA não está aqui porque o INCRA não quer se comprometer com vocês. O governador foi embora porque também não quer se comprometer com vocês. Muitas pessoas estão se iludindo com o que possa vir receber e o que venha fazer com aquele dinheiro ou benefício que eles venham dar, sendo que não tem totalmente o reconhecimento do que possa realmente que vai acontecer com a gente, né? Porque as conversas deles são bonitas, isso, aquilo, outro, e a gente, uns que não entendem tanto, tem um pouco de conhecimento das coisas, fica embaralhado, fica, poxa, vai ser ótimo, nós ir para a cidade, vai ser bom esse quilômetro, vamos receber uma quantidade, vai dar para nós viver bacana, sendo que a realidade não é essa. Você vê tanto que a briga entre a usina São Mel com as comunidades de lá até hoje ainda rola, né? Então a gente, por aí, tem que tirar um pouco de exemplo. Uma das preocupações é o que acontece com a construção de barragem. É o período que eles falam de remanejamento, que é o deslocamento, que na verdade na prática é a expulsão das famílias. Porque sai o licenciamento, eles começam a construir a obra. Feito o paredão, eles vão encher as comportas, né? Então é o processo que inicia o despejo das famílias. E muitas vezes não dão uma garantia, porque que nem está sendo nas audiências, né? Eles apontam como é que vai ser, né? Mas não dão garantia a nada para a população. Isso é uma preocupação muito grande do MAB, que é a garantia dos direitos das famílias, né? E o processo também, porque é expulsão, eles derrubam a casa, as famílias muitas das vezes vêm para a periferia da cidade, morando na casa de parente. Nesse período, as famílias passam fome, entendeu? Você vê a história de suicídio até. No Mato Grosso aconteceu isso, em Manso, pela própria empresa Furnas. Então, assim, ó, esse processo, que é essa transição aí do deslocamento, que é a expulsão das famílias, é um processo muito cruel, que ela tem que ser de forma mais humana, e na prática não acontece isso. Se realmente for feito o que está falando aqui, realmente será inédito no mundo esse tipo de empreendimento. Porque nós sabemos que aonde houve barragem, só houve fome, miséria e destruição. Eu acho que é importante, eu como um dos atingidos, estou aqui, né, para levar a nossa mensagem de como nós fomos despejados, essa mesma sereia que estão contando aqui, um dia contaram para os nossos pais. Hoje, a maior parte dos nossos pais não estão mais para ouvir essa história.